Bom dia, pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa jornada de dados aí, focada em KPIs. Hoje vamos falar dos principais KPIs acompanhados pelo setor de educação. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cintia Esteves, eu sou mineira de nascença, sou paulistana de coração, já estou aí em São Paulo há mais de 20 anos, o mesmo tempo que eu tenho aí já no mercado de dados e no mercado de tecnologia eu já tenho aí mais de 3 décadas trabalhando aí nesse mundo de tecnologia. Para quem quiser mais informações e um pouquinho mais da minha experiência, tá aí o link do meu LinkedIn. Hoje nós vamos abordar os principais KPIs do mercado de educação, que diferente dos demais mercados que a gente já abordou aqui, como por exemplo, mercado de telecomunicações, mercado de seguradoras, a gente não começa aí, a gente não tem o market share desse mercado de comunicação, de educação. Por quê? Porque é difícil a gente conseguir as informações e indicadores das escolas e das instituições de ensino. Esses indicadores existem, eles são acompanhados internamente, mas grande parte deles não são divulgados. Existem alguns indicadores que são acompanhados pelo MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, e também quando a gente entra no site do Enem, mais detalhes específicos da instituição. Eu fiz uma pesquisa bastante pesada aqui, pesquisei por alguns dias e eu não achei informações assertivas sobre esse mercado. O que a gente vê comumente nesse tipo de instituição? Quando algum aluno, ele, por exemplo, ganha um campeonato de Olimpíadas de matemática ou existe uma aprovação em alguma instituição de renome aí, seja por um curso técnico ou para uma faculdade, as escolas fazem questão de divulgar isso em mídia social, em colocar uma faixa na porta da escola, dando parabéns ao aluno. Parabéns, fulano de tal, primeiro colocado em medicina da USP. Só que eu sempre me questionei, inclusive quando eu ainda era estudante, ainda não estava no mercado aí de dados para fazer essa análise mais crítica. Ok, fulano de tal foi aprovado em medicina na USP, em primeiro lugar, lindo, perfeito. Mas qual é o percentual de alunos dessa instituição que foi efetivamente aprovado, seja numa USP, seja numa faculdade aí de uma chancela menor? Porque quando um aluno é aprovado, ok, lindo para o aluno, mas até onde efetivamente é a responsabilidade da instituição e até onde foi esforço específico do aluno. Se eu tenho aí 100 alunos na minha instituição que são elegíveis a prestar um vestibular e ingressar numa faculdade, e eu tenho de 100 alunos, 10 passaram em faculdades, eu tenho uma taxa de 10% de aproveitamento desses alunos, é uma taxa baixa. Mas o que as escolas nunca divulgam é isso em termos percentuais. Ou eles divulgam em termos absolutos, então eu sou uma escola que eu tenho 1.000 alunos elegíveis a fazer um vestibular e eu vou divulgar que 100 alunos da minha instituição passaram, e aí eu continuo com uma taxa de 10%. Ou às vezes eu tenho uma escola que tem 300 alunos e 30 desses alunos são elegíveis e 18 passaram, então a minha taxa de aproveitamento é muito maior do que da escola que aprovou os 100 alunos. Então é um pouco complicado de fazer essa análise, a gente tem que ter muito o pé no chão e entender bem de dados para fazer essa análise e ver efetivamente quem é que está sendo mais assertivo, e esse acompanhamento deveria ser feito com comparativos de diferentes escolas e avaliando sempre o percentual e não o número absoluto. A gente divide aí em 3 blocos os indicadores de educação. O primeiro bloco que a gente vai falar são os indicadores de resultados. Quais são esses indicadores? O volume que a gente tem de alunos aprovados em vestibular, que é o que a gente falou agora, sempre, gente, em termos percentuais. Então, dos meus 50 alunos elegíveis, quantos por cento desses alunos foram aprovados? Se eu tenho um percentual de aprovação de 60% a 70%, a minha taxa é muito boa. Se eu tenho um percentual de 10%, a minha taxa é baixa. Mas, insisto, eu nunca vi uma instituição de ensino fazer divulgação em termos percentuais de aprovação que eles têm em faculdade. Enem. A gente acha aí o ranqueamento das instituições de ensino no Enem, mas quando a gente vai olhar a instituição, eles divulgam esse resultado
quando eles tiveram um resultado bom. A gente não vê aí resultados de Enem quando o resultado é mais baixo, e quando é mais baixo eles dão aquela, não, a gente está avaliando porque teve muitos alunos que não fizeram o Enem e isso acabou prejudicando a gente. E a gente sabe, a gente tem que ser efetivo e arrumar uma justificativa e ter um plano de ação consistente e não ficar colocando aí a culpa nos alunos que não prestaram o Enem. Um outro indicador que a gente tem é o percentual de alunos que são aprovados dentro da própria instituição. O que significa isso? Eu tenho uma instituição de ensino que ele tem aí o Fundamental 1, Fundamental 2 e o segundo grau. Eu confesso que eu já estou meio perdida, porque já mudou tantas vezes a nomenclatura que eu não sei se essa é a nomenclatura correta atualmente. Mas eu tenho que ver aí o percentual meu de aprovação entre esses anos. Eu não sei se ainda está em vigor aquela questão de não ter mais aprovação, é aprovação direta, mas enfim, é importante as escolas saberem aí a média dos alunos, que é o próximo ponto que eu vou falar, a média de aprovação dos alunos. Por quê? Se a minha média de aprovação de alunos também está muito próxima do 100 ou do 10, aí como a sua instituição faz a mensuração, eu tenho um problema, porque provavelmente eu não estou exigindo do meu aluno tudo que eu deveria exigir e está todo mundo tirando uma nota muito alta. Em contrapartida, se a média de aprovação da minha turma ela está abaixo de 6, eu posso estar exigindo muito da minha turma e não está compatível com o que precisa ser feito pela idade aí do estudante, ou eu estou com um problema na minha metodologia que ela não está sendo efetiva, ou às vezes é o próprio quadro docente que não está sendo efetivo. Então isso aí precisa ser investigado. Uma coisa que é importante, que eu já vi várias pessoas reclamando, fulano de tal ganhou bolsa, não precisava, e Beltrano que precisava, que tem uma situação aí financeira mais complicada, não ganhou bolsa. Gente, não existe almoço grátis. Isso aí é mais uma questão. As bolsas são concedidas como uma estratégia para a retenção dos talentos da sua instituição. Então, eu sei que eu tenho um aluno nota 10 que ele faz diferença, eu vou conceder uma bolsa para esse estudante de forma a melhorar e a reter esse aluno dentro da minha instituição. Por quê? Porque eu quero que esses meus indicadores sejam melhores. Eu quero colocar uma faixa na porta da minha escola, não parabenizando 2, 3 alunos. Eu quero falar que eu tenho aí 10 alunos aprovados numa faculdade de renome. E para isso eu preciso reter os meus melhores alunos. E esse é um dos motivos pelo qual a grande parte das instituições de ensino fazem aí essa concessão de bolsa. Existem bolsas sociais? Existem, mas existem sim bolsas que vão para quem, entre aspas, não precisa efetivamente de uma bolsa, mas que vai fazer uso dela porque é interesse da escola reter esse aluno. Então, é um ponto que eu queria destacar aqui também. Um indicador que ele não é regularmente acompanhado pelas escolas e que eu acho muito importante é a nota média por disciplina e por classe. O que acontece, gente? Às vezes a gente tem uma nota aí de aprovação média, seja do ano ou seja da escola como um todo, uma nota boa, vamos colocar aí um 8, um 9 de aprovação, mas em uma disciplina específica eu posso estar tendo algum problema e a minha nota está baixa. Não é comum as escolas fazerem esse acompanhamento nesse detalhe. Eu acho importantíssimo, principalmente a coordenação, fazer esse acompanhamento, porque quando a gente tem uma nota aí que ela está abaixo de 6 para uma turma barra disciplina, e a gente precisa completar a turma inteira, em todas as disciplinas ela está com nota baixa ou não. Ela vem com uma nota boa e nessa disciplina específica ela está com uma nota baixa. Isso pode ser um indicador de um problema, seja com a metodologia que o professor usa, seja às vezes o professor que não tem uma didática. Às vezes, quantas vezes eu no mundo de tecnologia a gente fala, nossa, fulano de tal é um excelente professor, mas ele não consegue passar o que ele sabe. Ele sabe, mas ele não consegue passar o conhecimento dele. Isso pode ser um indicador que te alerta aí de um eventual problema, que você consiga ter um plano de ação para que não desande aí no final do ano e alguém perca uma matéria, uma disciplina ou às vezes o próprio ano. E é um indicador que ele é pouco acompanhado. Eu, na minha vida, eu passei por situações dessa, que as minhas notas eram altas em todas as disciplinas. Em uma disciplina específica, minha nota era baixa, e não era só a minha, era a turma inteira. E a escola não conseguia tomar uma ação
para efetivamente tratar a causa raiz. Então, é um indicador bem importante de resultado aí esse acompanhamento. Aqui a gente entra num outro indicador, que é o indicador de relacionamento. A gente tem aí um primeiro indicador, que é o indicador de ociosidade. O que significa? Imagina aí uma escola que ela abre das 7 da manhã até as 7 da noite. Mas eu olho lá o meu laboratório de informática, no horário das 7 da manhã até as 10, ele está vazio. Ninguém faz uso dele. Então, é a taxa de ociosidade que eu tenho. E aí, eu vou ter que fazer um planejamento. Eu vou usar esse laboratório nesse período. Não, eu preciso de 10% de ociosidade para a manutenção de equipamento. E isso tem que ser feito dentro do horário, porque é o horário que o meu funcionário está ali. Então, é uma série de análises que eu tenho que ver referente à questão da ociosidade. E a gente também tem aí os intervalos entre aulas, que a gente sabe que pode também ser utilizado para esse tipo de tarefa. Então, é um indicador bem importante para que você tenha um melhor resultado da sua escola. Se o espaço está ali, ele tem que estar sendo utilizado aí na sua capacidade máxima para você ter um bom retorno aí do seu negócio. Um segundo indicador que a gente tem é a taxa de ocupação. O que significa a taxa de ocupação? Imagina que eu tenho uma escola onde eu tenho o primeiro ano do fundamental. Eu posso ter até 20 alunos dentro de sala de aula. Essa é a minha capacidade para uma turma de primeiro ano fundamental, 20. Mas eu tenho somente 18 alunos matriculados na minha turma. Então, eu tenho aí uma ocupação de 28, e aí eu vou fazer o cálculo aí pelo total, pelo número de alunos que eu tenho matriculados dividido pelo total da minha ocupação, para eu chegar aí no meu percentual de ocupação da turma. Qual que é o percentual de evasão? Evasão a gente calcula sobre o total de alunos matriculados, e a gente avalia os alunos que deixaram a escola, seja no meio do período, e aí não importa se ele foi transferido para outra escola ou se ele abandonou os estudos. E também no final do ano, do percentual de alunos que não fizeram a rematrícula no meu estabelecimento para o próximo ano. O que a gente não calcula aí na evasão? É o último ano que eu faço o atendimento. Então, se eu faço aí o atendimento do segundo grau, o pessoal do terceiro ano que vai prestar o vestibular, eles não são considerados como evasão de alunos. Por quê? Porque ele concluiu o estudo dele e a instituição não teria mais como atendê-lo. Então, ele não entra nessa taxa de ocupação. Mas, esse aluno que está saindo aí pelo último ano, ele entra, sim, na taxa de perda. Por quê? Porque ele deixou de ser o meu aluno. Então, qual que é o percentual de perda que a minha escola teve? São todos os alunos que foram evadidos da minha escola, que eles participaram do índice de evasão, mais os alunos que eu perdi porque eles estavam no último ano, cujo meu estabelecimento consegue atender esses estudantes. Então, pessoal, o percentual de evasão do meu estabelecimento, ele sempre vai ser menor do que o meu percentual de perda, porque tem aí uma parte que não importa o relacionamento, não importa a fidelização do cliente, ele acabou o estudo dele no meu estabelecimento e ele vai realmente sair. E aí, de uma forma complementar, a gente vai ter o percentual de captação, que são o quê? São os novos estudantes. Então, eu tenho aí o início da minha cadeia, o pessoal entrando, e no final ele está saindo. Então, no geral, o que está saindo, essa captação, ela equilibra. E o que acontece com isso? Para eu saber se o meu estabelecimento ele está indo bem, essa divisão do total de captação que eu tenho, dividido pelo total de perda que eu tive, se ele deu 1, eu tenho aí a minha conta equilibrada. Por quê? Eu perdi 15 alunos no ano passado, mas eu tive um ingresso de 15 alunos esse ano. Perfeito, a sua conta está equilibrada. Se eu perdi 15 alunos no ano passado, eu só captei 10, eu estou tendo aí um déficit de alunos e eu preciso ver o que eu preciso fazer para melhorar aí e conseguir fazer aí o equilíbrio do meu negócio. E aí você vai ter que avaliar os outros indicadores, tanto de resultado quanto de relacionamento, para você tentar identificar qual é o problema. E podem ser problemas externos também. A gente sabe que esse ano, devido à pandemia do Covid-19, muita gente teve aí um impacto financeiro por causa de perda de trabalho e acabaram tirando
as crianças aí, os adultos saíram de algumas instituições de ensino particular. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E a gente tem aí, por último, do bloco de relacionamento, a taxa de fidelização dos meus estudantes. Qual é a taxa de fidelização? O meu estudante do período anterior ou do ano anterior que foi rematriculado e que permanece na instituição nesse próximo ano. Só um minutinho. Falo demais, a garganta começa a arranhar. A gente tem aqui, por último, o bloco de indicadores financeiros. O que significa? Todos os pagamentos que eu recebi dentro do prazo, todos os boletos aí de mensalidade recebidos dentro do prazo, os pagamentos recebidos fora do prazo, o percentual que eu tenho de alunos em inadimplência, o valor total de pagamentos, porque o que acontece? Em janeiro eu tenho aí 100 alunos, eu tenho que receber 100 mensalidades. Mas desses 100, 90 me pagaram e 10 vão me pagar. Então a gente tem aí esse fluxo que a gente vai ter, o total que deveria receber, o total que efetivamente eu recebi e o total que eu recebi fora do prazo. Porque às vezes eu falo, olha, no mês de fevereiro eu tenho que receber, sei lá, 10 mil reais. Mas eu recebi 12 mil. Por quê? Porque tem um percentual do mês passado que eu não recebi, que eu estou recebendo agora. E tem uma parte desse mês que eu não recebi, que eu só vou receber no próximo. Então, a gente faz o acompanhamento desses pagamentos e tem um total de pagamentos que a gente recebeu dentro do mês. E a gente tem também todos os custos da escola. Seja custo com o meu pessoal, com o professor, com o pessoal da limpeza, coordenação, diretoria. Eu tenho curso com materiais diversos, seja material didático, livros, lousa, enfim, material de limpeza. Muitas vezes eu tenho a questão da locação do meu espaço físico. Quando eu não tenho locação, que eu sou a proprietária do espaço, eu tenho também IPTU, luz e tudo isso. Tem questão de marketing, que eu vou fazer uma divulgação. Muitas vezes esse marketing é pago. São poucas as escolas que não fazem nada de marketing pago. E qualquer outro curso adverso aí que tenha na minha instituição. Bom, gente, o que eu queria passar para vocês do mercado aí de educação era isso. Semana que vem eu tô aí de volta, vai ser a nossa última interação dessa jornada de KPIs. A gente vai falar dos principais KPIs do mercado de marketplaces. Passou rápido, mas essa jornada, semana que vem eu tô de volta. Um beijo, tenham um bom dia e se cuidem. Tchau, tchau.